Cebolinha e Flamengo ajustam por quanto tempo o contrato será renovado. Flamengo avança por renovação de Rossi e afasta interesse de clube italiano. Falando sobre Emerson Royal, parece que alguns clubes europeus pretendem tirar o jogador na próxima janela. Que bom, hein? O Alacian pode deixar Flamengo rumo à MLS. Vamos ver aí os dois clubes que estão interessados. Flamengo diagnostica dor de Pedro e define se atacante enfrenta Lanús e temos sim boa notícia sobre o nosso lateral direito Varela. Áudio do VAR explica porque o gol de Paquetá do Flamengo não foi anulado. E falando sobre carnaval, problema é de quem curtiu. Flamengo divulgou a agenda aí sem descanso visando a decisão contra o Lanús. Mas antes de seguir, irmão, com tantas e tantas informações sobre o nosso Mengão, eu gostaria de pedir, já vai deixando aquele like maroto nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal DNA Rubro Negro, inscreva-se e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade no Mengão. Você não paga nada, meu irmão, e fortalece demais o nosso trabalho e ajuda a gente a crescer cada vez mais nessa plataforma. E eu e você somos da mesma família, possuímos o mesmo DNA Rubro Negro e amamos quem? Amamos o Flamengo. Então, sem mais delongas, deixa eu me ajeitar aqui e vamos para o início desse vídeo. Temos muitas informações. Flamengo e Everton Cebolinha estão em negociação para renovação de contrato. Você já sabe disso, né? No momento, as partes ajustam os termos para que o vínculo seja prorrogado por mais 2 anos com possibilidade de aumento salarial. A informação foi divulgada pelo jornalista Júlio Miguel Neto. Só para lembrar, o Cebolinha estava pedindo 3 anos de contrato. Isso era um empecilho, um entrave na negociação, mas o Flamengo meio que batendo o pé para 2. E aí eu acho que o Cebolinha agora está pedindo, então, vamos então valorizar esse salário, né? Até fico por 2 anos, é possível, mas eu preciso de uma forte valorização salarial. E ele que está mandando, né, nesse time do Flamengo. Márcio Cruz, empresário de Cebolinha, e o diretor de futebol José Boto mantêm conversas frequentes para alinhar detalhes financeiros. O atacante desejava receber mais oportunidades ao longo dessa temporada, cenário que chegou a gerar especulações sobre um possível interesse. Fluminense, tinha Grêmio, tinha Cruzeiro, né, muita gente. No entanto, o próprio Flamengo passou a oferecer mais espaço ao jogador nas últimas partidas, né? Isso falando do técnico aí, Felipe Luiz. Destaque neste início de 2026, todo mundo sabe, Everton Cebolinha é o artilheiro do Flamengo com 3 gols marcados. O atleta balançou as redes na derrota para o Fluminense por 2-1, na goleada sobre o Sampaio Corrêa por 7-1 e também na vitória por 2-1 contra o Vitória lá no Barradão. Os concorrentes, só para a gente lembrar, do setor de ataque para o Everton Cebolinha são Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique, ali todos pela ponta esquerda. Vamos aguardar aí. Eu queria saber de você, Flamengo tem que ou não tem que correr para renovar esse contrato aí com o Everton Cebolinha? Sua opinião nos comentários. Para mim, é o jogador titular da ponta esquerda. Não tem para Samuel Lino, né? Eu acho que alguém que possa chegar ali, que pode talvez disputar, se for colocado na função dele, real, é o Bruno Henrique. Mas o Felipe Luiz sempre tem optado por utilizá-lo como falso 9 e é quase geral já, na opinião dos torcedores, que ele vem acabando com o futebol do Bruno Henrique, fazendo essa burrice, essa cagada, né? Ao invés de colocar sempre o Pedro e montar um esquema para o Pedro, fica utilizando Plata, Bruno Henrique ali, e o ataque do Flamengo segue inoperante com essas meio que loucuras do técnico Felipe Luiz. Permanecendo no mercado da bola, Flamengo avança por renovação de Rossi e afasta interesse de clube italiano. O Flamengo está muito próximo de selar a renovação de contrato do goleiro Agustín Rossi, segundo o portal RTI Sport. Tá? Parece que as conversas evoluíram de forma significativa nos últimos dias e o clima nos bastidores do clube é de confiança para um desfecho positivo. Tomara, né, irmão? Rossi é titular absoluto ali, não tem... mas o André chegou. Calma. Ele pode até mostrar daqui a pouquinho ser um excelente goleiro, mas o Rossi já fez muito pelo Flamengo. Isso é fato. A permanência do camisa 1 sempre foi tratada como uma prioridade interna pela diretoria rubro-negra. A intenção do Flamengo é oficializar um novo vínculo válido até dezembro de 2031. Então seriam no total 4 temporadas, né? Isso é bom. Agora falando sobre os bastidores, né, entre Rossi e Flamengo, essas negociações, as conversas avançaram sim após concessões de ambas as partes. Atualmente o goleiro argentino recebe vencimentos na casa dos 600 mil mensais. É até baixo, né? Até baixo, pensando aí na maioria dos jogadores.
Na primeira rodada das tratativas, a pedida inicial do seu staff estava girando em torno de 1.200.000 por mês. Dobrar o salário, né? Aumento de 100%. Para destravar a negociação, o Flamengo meio que flexibilizou os valores de sua proposta original, enquanto o Rossi também concordou em reduzir, né, suas exigências financeiras para algo em torno de R$900 mil. Isso fortaleceu o entendimento entre as partes e acelerou os ajustes finais do acordo, informou o portal aí RTI. E eu te pergunto, Rossi é titular ou não absoluto nesse time do Filipe Luiz? E merece uma valorização salarial? Pô, o Rossi foi importantíssimo no ano passado para a gente conseguir, por exemplo, seguir pela Libertadores das Américas, né? O Flamengo teve uma grande dificuldade ali na fase de grupos e o Rossi salvou pra caramba. Então, para mim, tem que valorizar realmente o salário do jogador, mas dá também 100%. Eu não concordo, né? Não concordei com o Filipe Luiz, não concordo com outros jogadores. Um aumento 100%, eu e você, trabalhador, a gente não consegue isso, pô. Aí tem torcedor que fica, não, babando o técnico, babando o jogador, não. Aumenta o salário, mas não dá pra dar 100% de aumento, né? Isso é loucura total. Falando sobre Emerson Royal, ainda há esperança, meus amigos. Parece que existem alguns clubes europeus querendo tirar o jogador Royal do Flamengo na próxima janela. Vai embora, cara, vai embora, por favor, né? Embora venha enfrentando um período de críticas por parte da torcida do Flamengo desde sua chegada, né? Emerson Royal continua com prestígio. Pô, a reportagem tá forçando, hein? Prestígio internacional e pode receber propostas oficiais de clubes europeus na próxima janela de transferências. Pô, cara, o cara foi escorraçado lá do Milan, nunca jogou bola em nenhum time. Pô, consegue ser campeão na reserva, cara. É muito ruim, meu Deus. Segundo informações do jornalista italiano Marco Manpreso, o defensor rubro-negro entrou na lista de desejos de 2 clubes importantes do cenário europeu para a janela de verão aí do meio do ano. A publicação, né, ressalta que apesar de o jogador contar com a confiança da comissão técnica do técnico Filipe Luiz, uma saída ao fim da temporada europeia é um cenário possível. É o mais razoável, né, cara? Meu Deus, hein? Os interessados na contratação do camisa 22 são a Fiorentina da Itália e o Valência da Espanha. Ambas as equipes monitoram a situação e consideram o atleta uma opção viável de mercado. Meu irmão, vai embora. O Flamengo contratou o jogador por 9 milhões de euros, não joga nada, todo jogo, é mesmo aquele lenga-lenga, toca a bola para trás, não consegue cruzar uma bola, não consegue dominar uma bola. E tem torcedor que vai na onda do Filipe Luiz dizendo que o jogador tá melhorando. Melhorando o quê, pô? Vai ter um jogo que ele vai jogar um pouquinho melhor, mas não tá no nível nunca do Flamengo, pô. Espero que o Filipe Luiz não siga achando que ele é o jogador titular, porque não dá, meu irmão. Meu Deus do céu. Varela tá aí, sempre pedindo passagem. Sua opinião nos comentários. O Flamengo deve ou não negociar Emerson Royal para ele ir embora? Agora não mais, né? Porque a janela europeia tá fechada, mas no meio do ano, você negociaria Emerson Royal? E para fechar esse papo de mercado da bola, o Wallace Yan pode deixar Flamengo rumo à MLS. Vamos ver aí quais são os 2 clubes que estão interessados no jogador. O atacante Wallace Yan, que está sem espaço no Flamengo, pode deixar o clube rubro-negro para atuar na MLS, a Major League Soccer. 2 clubes dos Estados Unidos demonstraram interesse no jogador. New York City e Atlanta United. Meus amigos. A informação foi divulgada aí pelo jornalista Ekren Conur. Recentemente, o Flamengo e Red Bull Bragantino chegaram a ficar próximo de concluir um acordo com a venda de Wallace Yan. No entanto, pelo lado do Flamengo, a alegação foi de que a diretoria paulista tentou alterar, olha isso, hein, a forma do pagamento previamente alinhada, acordada. Para de graça, né, Red Bull? A proposta formal, no valor total de 10 milhões de euros, cerca de 62 milhões de reais, teria sido enviada com parcelas diferentes das discutidas verbalmente, enquanto o Bragantino sustenta que cumpriu o combinado.
briga de falácias, né? Briga de narrativas. O Bragantino pretendia pagar 5 milhões de euros em 2026 e os outros 5 milhões apenas na temporada seguinte, lá em 2027. Mas também que é mole, né? Que é molinho, né? Por outro lado, o Flamengo desejava receber o montante em um prazo menor, com parcelas mais curtas e condições consideradas mais favoráveis, né, por Wallace Ian. A divergência nos prazos acabou esfriando as tratativas entre as partes. E a gente escutou, né, de vez em quando, agora tá sendo retomada as negociações. É tudo balela, né? É muita novela. E a novela não só acontece com o Flamengo, né, quando tá tentando contratar. Os outros times também sofrem. E é isso. Pouca vergonha. Sua opinião, o Wallace Ian deve deixar o Flamengo ou receber mais oportunidades no time do Felipe Luiz? E o Pedro, hein? Tá machucado realmente ou nada passou de um susto? Flamengo diagnostica dor de Pedro e define se atacante vai enfrentar ou não o Lanús. Vamos para a reportagem? Reserva na vitória do Flamengo sobre o Botafogo, né? Na vitória por 2-1, o atacante Pedro relatou dores na virilha e por isso, visando o jogo contra o Lanús, Felipe Luiz optou por não utilizá-lo no Engenhão. A comissão técnica preferiu não correr riscos, é claro, lá no Clássico, né? Preservando o centroavante para a decisão continental. Certíssimo. Apesar do incômodo, a expectativa é de que o camisa 9 esteja à disposição para enfrentar a equipe argentina nesta quinta-feira, dia 19, daqui a pouquinho, né, pelo jogo de ida da final da Recopa Sul-Americana. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, só para a gente ter noção, né, embasar isso, embora Pedro tenha sentido dores na região, o atacante apresentou melhora nesta segunda-feira, dia 16, famoso ontem, e realizou exames médicos que não apontaram nada, né, nada de grave aí no jogador. Com isso, Pedro deve viajar normalmente com a delegação do Flamengo na terça-feira rumo à Argentina. Hoje, tá? Hoje, daqui a pouquinho. Vai viajar para enfrentar o Lanús. Internamente, o entendimento é de que o problema não preocupa, mas o departamento médico seguirá monitorando o atleta até a véspera da partida, ou seja, amanhã, quarta-feira. Pedro, deve ou não deve ser titular nesse jogo contra o Lanús? Para mim, irmão, é só acertar o esquema tático. Parar de botar jogador para ficar correndo atrás de bola, marcando que nem maluco, sem fazer gol, e botar o Pedro para parar de correr um pouco, ficar um pouquinho mais paradinho, recebendo bola e fazendo gol. É isso que a gente precisa. É isso que o Flamengo com certeza precisa. Agora, falando sobre Varela, não perder o tempo não, Varela, será que vai jogar ou não? Varela estava com uma dorzinha no tornozelo, será que melhorou? Vamos para a reportagem aqui, ó. O Flamengo definiu a situação do jogador Varela para o jogo de ida da decisão da Recopa Sul-Americana contra o Lanús. Recuperado de uma lesão no tornozelo direito, o uruguaio voltou a treinar com o grupo principal nesta segunda-feira e está liberado pelo departamento médico. Que bom, hein? Que bom! Mas sempre tem o mais. Apesar da recuperação, a comissão técnica de Felipe Luiz tomou a decisão de mantê-lo como opção no banco de reservas. Aí complica, né, Felipe? Emerson Royal, que vem em sequência de atuações, será o titular na lateral direita para o confronto de ida aí no estádio La Fortaleza, nesta quinta-feira, 19. A informação foi divulgada aí pelo GE. Só para lembrar, Varela não entra em campo desde o duelo contra o Internacional no dia 4 de fevereiro. Tá? O jogador participou de toda a atividade tática no Ninho do Urubu, né, no CT, e viaja à Argentina com a delegação na tarde desta terça-feira, como disse, daqui a pouquinho. E aí fazendo um panorama, como é que tá o jogador, quem tá dodói, quem tá voltando. Além do lateral direito, o Flamengo terá o retorno de De La Cruz, que volta ao time após ser preservado por conta dos gramados sintéticos no Carioca. No entanto, os desfalques, né, confirmados seguem sendo Jorginho, com tratamento ali de uma lesão na coxa esquerda, e não viaja com o elenco, e também o nosso querido Saul, pela operação, cirurgia que fez no tornozelo. E aí? Varela, titular? Pedro, titular? Sua opinião nos comentários. Áudio do VAR explica por que o gol de Paquetá do Flamengo não foi anulado. Então, pro chororô aumentar, não foi anulado por razões óbvias. Fica comigo até o final. A FERJ divulgou o áudio da conversa entre a arbitragem de campo e o VAR no lance, que originou lá o gol do Paquetá, primeiro do clássico entre Botafogo e Flamengo, disputado no último domingo, dia 15. Só para lembrar, a partida terminou 2-1 para o Flamengo. O gol, é claro, gerou reclamações, sempre vai gerar. Todo gol do Flamengo gera chororô
nesse time de jogadores mimados, crianças mimadas, né? Ai, ai. Os jogadores estavam pedindo ali falta no início da jogada. No diálogo divulgado, o árbitro de campo Bruno Arleu de Araújo explicou sua interpretação. Vamos ver aqui as palavras do árbitro, tá? Nada, não foi nada. Escapou de você a bola. Depois o Vitão não consegue parar. Ele perdeu a bola e depois teve o choque. Ele não estava com a bola, o jogador do Botafogo. A bola passou por debaixo dele. Olha isso, hein, gente. Passou por debaixo da perna dele. Não foi, Alex, não foi. Falando com o capitão Alex Telles. Posso falar com você? A bola passou por baixo da perna dele. E o que vem atrás é o choque do jogo, disse aí o Bruno Arleu para os atletas do Botafogo. Tava firme, né? Tava perto do lance. Já na cabine do VAR, Rodrigo Carvalhais de Miranda reforçou o entendimento de que o gol do Paquetá pelo Flamengo foi legal. A jogada começou com um lançamento longo do sistema defensivo aí do Botafogo em direção ao ataque. Matheus Martins tentou dominar, mas não conseguiu o controle e acabou caindo após o contato com o Vitão. Ele sentiu o Vitão chegando e já se desmoronou, né? E a arbitragem mandou, é claro, o lance seguir. Gol do Flamengo, depois do Bruno Henrique dar uma assistência para o Paquetá. E aí, ó, olha o que a cabine do VAR falou. Palavras acho que do Carvalhais lá. A bola passa no meio das pernas. Há um contato com o braço, mas não tem nível de força. O gol está confirmado. Tem um jogador à frente do goleiro, mas não interfere e está em posição legal, reforçou o Carvalhais. É isso. Então vamos parar de chorar. Valeu? E é por isso que eu sempre falo isso. Por isso que vocês não deixam de ser bairro. Continuam sendo bairro. Time bobo, onde qualquer lancezinho quer ficar falando que foi errado, foi roubado. É por isso que não deixam de ser bairro. Botafogo é um time pequeno. Time pequeno, um time nanico. Fazer o quê? Sua opinião nos comentários. E o técnico Felipe Luiz chega a 50 jogos contra equipes do G12 com um excelente aproveitamento. Vamos para a reportagem? O técnico do Mengão, Felipe Luiz, chegou aos 50 jogos contra as equipes do G12 do futebol brasileiro após a vitória por 2-1 contra o Botafogo nesse último domingo 15 pelas quartas de final do Carioca. De acordo com o levantamento divulgado pela página R10 Score, o retrospecto do ex-lateral à beira do campo nesses grandes confrontos beira a excelência. Ao atingir a marca de exatos 50 jogos oficiais contra as principais forças do país, o comandante rubro-negro acumula 28 vitórias, 14 empates e apenas 8 derrotas. Então, tá bem, né, o Felipe Luiz aí em relação a essas estatísticas. Eu não vou mentir, eu sempre acho que isso termina mascarando, né, tanto as vitórias quanto os títulos do ano passado, os jogos ruins que o Flamengo vem tendo, né, as escalações ruins. O Flamengo quase não foi campeão no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras deu uma forcinha. Com relação à Libertadores, o Flamengo quase caiu na fase de grupos. Por muito pouco. Então, mas eu queria saber de você. Você acha que Felipe Luiz, apesar de todas essas vitórias, tem sido um excelente técnico ou um técnico razoável? Eu acho que ele é razoável. Não acho que é o pior. Não sou maluco. Mas, para mim, ele precisa tratar algumas questões como elenco, como escala. De vez em quando prioriza, de vez em quando não, sempre priorizando alguns jogadores, e aí tem a panela. Todo mundo sabe disso, pô. Mas tem alguns torcedores que tentam fingir que nada disso existe. Visitante indigesto, Flamengo amplia domínio sobre o Botafogo no Engenhão, e tu vai ver comigo aqui o retrospecto, que é absurdo, mesmo. Isso é absurdo, com certeza. Neste domingo, tu sabe que o Flamengo venceu o Botafogo por 2-1 no estádio Newton Santos, o famoso Engenhão, lá pelas quartas de final, e seguiu ampliando o bom retrospecto como visitante, gente, lá no estádio. Fazer o quê, né? Lá no grama de plástico. O primeiro clássico disputado entre as equipes no Engenhão ocorreu em 25 de outubro de 2009. Falei errado aqui, em 2009. Na ocasião, Adriano Imperador marcou o último gol da vitória rubro-negra. Desde então, foram disputados 21 jogos entre Flamengo e Botafogo lá no estádio, com mando do Alvinegro, tá? O Mengão soma 12 vitórias, 6 empates
e 3 derrotas no recorte. Então, de novo, hein? Dos 21 jogos, o Flamengo tem 12 vitórias, 6 empates e apenas 3 derrotas. Tem 4 vezes mais vitórias do que derrotas. E aí, só para a gente ter noção, um retrospecto evidencia, né, a superioridade do Flamengo se a gente for analisar ainda mais as últimas 10 partidas. Só para você saber, nas últimas 10, Flamengo venceu 9 e perdeu apenas uma. É um esculacho total. Agora, é claro que todo mundo, todo jogador quer ficar no Flamengo por muito tempo, né? Você acha? Quer ir embora o jogador ou quer ficar? Flamengo lidera ranking de estabilidade no Brasil. Você vai entender aqui comigo sobre o que eu estou falando. Vamos lá? Enquanto no futebol brasileiro todo mundo sabe que há uma alta rotatividade dos elencos, um novo estudo do CS Football Observatory revela que o Flamengo está na contramão desse mercado volátil. O rubro-negro aparece como o time mais estável da Série A, com uma média de 3,24 anos de permanência, 2 jogadores no elenco principal, gente. A métrica do CIS mede o tempo que os atletas do elenco atual estão no clube. No caso do Flamengo, esse número reflete a permanência de uma geração vitoriosa, a criação de ídolos históricos e é também o que permite o clube fazer contratações pontuais de peso, como a gente fez agora recentemente de Lucas Paquetá. Falando dos outros times, né, o São Paulo ocupa a segunda posição com uma média de 2,87 anos, seguido pelo Red Bull Bragantino, que tem 2,6 anos. Ou seja, o Flamengo é o único que ultrapassa a casa dos 3 anos de permanência dos atletas. Isso é bem importante, né, gente? Com certeza. Principal rival nos últimos anos, o Palmeiras, aparece na 4ª colocação, com o tempo médio aí de atletas ficando no clube em 2,27 anos. 2,27 anos. Você jogador que foi curtir o carnaval, o problema é teu. Flamengo divulgou agenda sem descanso, visando decisão contra o Lanús, e o Plata tava lá no carnaval, né? Só pra gente comentar que esse extracampo do Plata é sempre muito sacana. Vamos lá pra reportagem? O Flamengo divulgou a programação do elenco para a semana da Recopa Sul-Americana e o elenco se representou, né, claro, para treinar na manhã desta segunda-feira, ontem, segunda-feira de carnaval. Felipe Luiz não concedeu o feriado e convocou o elenco para o Ninho do Urubu às 10h30, logo após a noite aí de desfiles da Sapucaí. Doideira, hein? A agenda revela que o treinamento desta terça-feira, hoje, dia 17, será ainda mais cedo. No horário aqui que eu estou gravando, já iniciou, né? Comecei a gravação às 9 horas. Não teve jeito. 9h30 da manhã estava todo mundo treinando hoje, terça-feira, também de carnaval. O Mengão embarca para a Argentina na parte da tarde, onde vai treinar no CT do Boca Juniors, antes de enfrentar o Lanús. A partida de ida da Recopa Sul-Americana será na quinta-feira, dia 19, às 9h30 da noite. Você não pode perder esse jogo, né? Além disso, a programação divulgada pelo Flamengo confirma que o jogo de ida da semifinal do Carioca será no domingo, dia 22. Após vencer o Botafogo nas quartas, o mais querido encara o Madureira por uma vaga da decisão. O horário do jogo ainda não foi divulgado, aí confirmado pela FERJ. E falando sobre a programação do Flamengo, programação completa, vem cá comigo que eu vou te falar. Segunda-feira já passou, né? Mas teve treino no Ninho do Urubu às 10h30. Na terça-feira também, hoje, né? Hoje, terça-feira, teve o treino às 9h30 e ainda tem um voo marcado aí para as 2h55. Na quarta-feira, treino na Casa Amarília, às 3h30 da tarde. Quinta-feira tem o jogo Lanús e Flamengo no Cidade de Lanús, às 9h30 da noite. Na sexta-feira tem voo, tá? Aproximadamente às 3 horas da manhã. Sábado segue tendo treino normal às 9h30. E no domingo, meus amigos, não tem jeito. Flamengo e Madureira no Maracanã. Como é que tá a agenda do Flamengo, hein? Tá puxada, hein? Jogadores que foram aí pra Sapucaí, tiveram descanso não, né? Só pra vocês saberem, tá? Tiveram vários que foram flagrados. Pulgar, Carrascal, Léo Pereira, esses foram vistos aí no desfile da Portela e da Mangueira, lá na madrugada. Tiveram outros que apareceram, né? Como o Plata. A Plata tava soltinho. Espero que estejam bem fisicamente para atuar nesse jogo de quinta-feira. Sua opinião nos comentários, pela agenda aí do Flamengo. Mas é isso, nação. Eu vou ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, já vai deixando aquele like. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Tamo junto. Até o próximo vídeo.
Saudações rubro-negras para sempre. Flamengo.